2 anos após o início da vacinação contra a Covid no Rio, a cidade vê a taxa de mortalidade cair de 8,7% para 0,4%. Na década de 60, a campanha de vacinação contra a varíola erradicou a doença em 1971. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualmente a vacina previne de 3,5 a 5 milhões de mortes todos os anos por doenças imunopreveníveis. Todas as informações que você acabou de ouvir são notícias que saíram na mídia nos últimos anos. A verdade é que já faz um tempo que as vacinas foram desenvolvidas, a gente até já se acostumou aqui no Brasil com as campanhas de vacinação, inclusive. Mas, com a pandemia da Covid-19, esse tema ficou muito mais presente nas nossas conversas no dia a dia, né? E com isso também chegaram várias informações desencontradas, várias dúvidas. E por isso, a gente resolveu fazer esse episódio para desteorizar esse tema e te ajudar a entender a importância das vacinas para o controle e prevenção de doenças e a promoção da saúde na população. Então, vem comigo nesse episódio sobre vacinas. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE, vou me audiodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, pele branca, tenho uma estatura mediana, nem tão alta, nem tão baixa, tenho um cabelo cacheado, castanho, cachos bem pequenininhos, ele tá curto aqui, um pouco acima da base do pescoço, perto das orelhas. Eu estou usando uma blusa preta, de malha, ela tem mangas curtas, um pouco acima do meu cotovelo, e eu uso óculos, um óculos com uma armação preta, e estou usando brincos da cor azul e verde. E agora que você já me conhece, eu vou te apresentar as duas convidadas desse episódio. Aliás, eu não, elas vão se apresentar. A primeira delas é Analisa Gomes. Bem-vinda, Analisa. Se apresenta pra gente, por favor. Eu sou Analisa Gomes, mãe, gosto de me mexer ao ar livre, gosto de mexer a cabeça, por isso que eu sou pesquisadora, estou como professora da Universidade Federal de Pernambuco há mais de 10 anos, adoro estudar, adoro perguntas interessantes e estou bem empolgada com o que a gente vai conversar aqui. Eu sou, me autodescrevendo para vocês, eu sou uma mulher também mediana, como boa brasileira, aí nos seus 1,60 m e qualquer coisa, parda, cabelos cacheados, um pouquinho mais longos, assim, na altura do ombro, uso óculos para o computador, os 40 anos já chegaram, e vamos embora. Quem também participa dessa conversa com a gente é Vilma Costa Macedo. Bem-vinda, Vilma. Se apresenta para a gente, por favor, também. Olá, eu sou Vilma Macedo, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Enfermagem. Sou uma pessoa que gosta muito também de se mexer. Atualmente eu tenho um hobby bem eclético, gosto de correr, né, e também gosto de nadar. Eu sou mãe e trabalho com ensino, com pesquisa e com extensão. Gosto de estar trabalhando com pesquisa dentro dos serviços de saúde. E aí, eu vou me descrever um pouco. Eu sou baixinha, eu tenho 1,56 m, tá? Estou diminuindo aos pouquinhos, porque estou ficando velha, tá? Ficando um pouquinho mais madura. E tenho cabelos castanhos claros, coloco de vez em quando umas mechas, tá? A cor da minha pele é branca, tá? Eu estou hoje com uma blusa preta, uma calça jeans, acabei de chegar da universidade, porque eu estava dando aula para os alunos do curso de enfermagem, tá? E estou muito feliz da gente começar esse papo com um tema tão interessante que é sobre imunização. A gente que está bem feliz com vocês terem aceito o convite para participar desse episódio do Desteoriza. E antes da gente começar esse papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais, @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também para você seguir a gente no seu tocador de podcast favorito,
essa página aí de onde você está nos ouvindo vai ter um botão seguir em algum lugar dessa página. Você clica nesse botão e aí você recebe uma notificação todas as vezes que a gente publicar um conteúdo novo e assim você não perde todos os papos aqui do Desteoriza. Então vamos embora começar esse nosso papo sobre vacina. Como eu falei na nossa abertura, a vacinação ela já foi desenvolvida há um certo tempo. A gente até já se acostumou a falar em vacinação, com campanha de vacinação aqui no Brasil, mas com a pandemia da Covid-19, né, tiveram muitas desinformações, muitas informações desencontradas, muita gente sem saber o que é verdadeiro, o que é falso, enfim. Então, para começar esse nosso papo, Vilma, eu queria deixar aqui esse espaço para a gente começar essa conversa mesmo, te perguntando: o que são vacinas e qual é o objetivo das vacinas? Então, as vacinas, elas são materiais biológicos, e aí ela é produzida, né, para proteger as pessoas da doença. E aí elas são obtidas a partir de um agente agressor, sempre na forma atenuada, que significa enfraquecida, ou inativada, que significa morta. As vacinas, elas são muito seguras, né? E elas são eficazes para proteger as pessoas contra as doenças infecciosas. Então, isso significa que quando a gente toma vacina, a ideia, eu escutei muita gente na pandemia dizendo assim, quando as vacinas começaram a ser desenvolvidas, né, porque a gente passou um tempo sem vacina, mas quando a gente passou a ter vacina contra a Covid, por exemplo, que é o exemplo mais recente que a gente teve mundial, gente dizendo assim, eu tomei vacina, mas eu adoeci. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente que está ouvindo, Vilma, assim, essa diferença de que a vacina ela está aí para ajudar o nosso sistema a se proteger de sintomas mais fortes, mas não significa necessariamente que a gente não vai pegar. Como é que funciona isso da vacina? Então, como eu falei, a gente vai tomar, não é, um agente, né, que é um anticorpo. A gente vai tomar uma partícula, um agente agressor. E aí vai desenvolver dentro do indivíduo, cada pessoa, quando recebe uma vacina, vai desenvolver uma proteção individual. Para todas as vacinas que existem hoje no país, a gente não pode garantir que ela é 100% eficaz, mas a gente pode dizer que ela garante uma grande segurança. O exemplo disso é que as pessoas que tomam vacina adoecem menos. Então, quando a gente se vacina, a gente pode dizer que a gente garante uma melhor proteção para o meu corpo não pegar uma doença e também garante uma proteção para o coletivo. Ou seja, a vacina hoje eu posso dizer que ela é uma medida de proteção individual e uma medida de proteção coletiva. Quanto mais pessoas vacinadas na minha população, num país, num estado, mais eu garanto que a gente tem menos frequência de uma doença naquele local. Mais as pessoas ficam protegidas. A gente também pode dizer que quem se vacina, ela pode vir até mesmo, por exemplo, o caso da influenza. Muito comum as pessoas pegarem, por exemplo, resfriados ao longo do ano. Tem pessoas que não pegam resfriado, mas tem outras que pegam com certa frequência e dizem, eu tomei uma vacina contra influenza. Tomou, mas a gripe que ela está hoje, a infecção que ela está, a virose que ela está, não é tão forte. Então, isso também pode acontecer. Então, a vacina garante que ela não fique acometida da forma mais grave da doença. Com o Covid é a mesma coisa, trazendo para essa nossa realidade de pandemia que a gente viveu agora, bem recente, e que a gente ainda continua na imunização, na vacina, e aí continua também, assim, orientando a população para se vacinar, dos diferentes, né, dos diversos esquemas. Hoje a gente tem uma imunização mais ampla contra a Covid, tem pessoas que, inclusive, têm uma indicação de 5 doses, né? No total, já fizeram até 5 doses. Essas pessoas podem até pegar a Covid, por exemplo, mas elas pegam de uma forma muito mais fraca, mais enfraquecida. Até porque essa coisa a vacina ela não é uma barreira para que o vírus chegue,
mas ela ajuda a fazer uma barreira para que o nosso corpo responda de uma forma diferente e acho que previna esses sintomas mais fortes ou essa infecção mais forte, né, Vilma? Certamente. Eu conheço pessoas que tiveram Covid mais de uma vez, mas eu conheço pessoas que não foram ao internamento, ao hospital, não precisaram ficar hospitalizados, não precisaram tomar, por exemplo, como a gente chama no âmbito hospitalar, o oxigênio, tiveram da forma leve. E aí eu posso dizer, a vacina protegeu essa pessoa para ela não ter a forma mais grave, que seria o quê? Uma internação ou até mesmo um desfecho muito negativo, que seria o óbito. Perfeito, Vilma. Você estava falando aí dos diversos tipos de esquemas vacinais e existem vacinas para diversas doenças hoje, principalmente aqui, vamos falar mais no âmbito regional, né? Aqui no Brasil, existem vacinas de diversos tipos. E aí eu fiquei curiosa, Analisa, porque a gente escutou, inclusive, quando a gente falava dessa vacinação, logo quando a vacina da Covid começou a chegar aqui no Brasil, ela começou a ser desenvolvida nos diversos países, né? E começou a chegar aqui para a gente. Dos diversos tipos, essa vacina é de RNA, essa vacina é com vírus inativo, essa vacina, enfim, existem diversos tipos de vacinas, vacinas feitas através de vírus, enfim, eu queria que você respondesse para a gente como é que as vacinas são produzidas e qual é essa diferença de produção de vacinas, os diferentes tipos, por que é que eles existem, como é que isso funciona? Na verdade, a vacina, complementando o que a professora Vilma já colocou com muita clareza, né? Então, a intenção da vacina é que o paciente tenha um contato prévio com um pedacinho daquele possível agente infeccioso, que pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus. E aí, quando a pessoa vai ter contato com esse micro-organismo, com esse agente infeccioso de forma natural, ela já tem a proteção. Então, ela ganha tempo em relação à defesa. Completando isso aí, como é que a gente vai fazer essa vacina? Então, é como se a dona de casa e o dono de casa pensasse naquela comidinha caseira. Então, nada melhor do que um bom arroz com feijão. Então, a gente aprendeu a fazer, a ciência aprendeu a fazer a vacina, arroz com feijão, que é você pegar um pedacinho do micro-organismo, que pode estar morto, ou ele pode estar, só um pedacinho dele, ele não vai causar a doença, mas ele é capaz de levar essa memória imunológica. Memória é aquilo mesmo que a gente lembra, né? Então, o corpo vai lembrar essa defesa. Então, a gente já tem essa forma, esse arroz com feijão de se fazer a vacina, né? Que seria a forma inativada. E com a evolução da ciência, o que acontece? Novas formas de se cozinhar foram apresentadas, então novas formas de vacina foram geradas. Ela pode ser feita a partir de um pedacinho da proteína, que é uma parte muito menor, uma parte menor ainda, né, dessa bactéria ou desse vírus, que seria um fragmento do RNA, que contém as informações genéticas, aí já são termos muito mais científicos, mas para que vocês entendam, a gente pode fazer uma vacina com o micro-organismo inteiro, faltando um pedaço, morto, um pedacinho molecular dele, ou seja, um pedacinho do RNA, um pedacinho do DNA. E isso é muito favorável, porque isso mostra o quê? A evolução da ciência. A gente já tem o conceito, mas você pode executá-lo de diferentes formas. Com a pandemia, o que aconteceu é que isso foi posto para todo mundo, e as pessoas foram ficando confusas, porque se a gente imaginar quem é mais aí da década de 80, da década de 90, quando você ia encontrar com o Zé Gotinha na fila do supermercado, naquele sábado de vacinação, ninguém queria saber que tipo de vacina era aquela. Era uma vacina. E aí, de repente, na Covid ficou, é vacina de DNA, é da empresa tal, veio do país tal. Então, não nos cabe fazer esse tipo de questionamento, uma vez que, para que uma vacina chegue no nosso braço, no posto de saúde, ele passou por 4 etapas muito rigorosas de produção, que é uma parte no laboratório, uma parte que ele é testado em pequenos animais, em modelos animais, que são aprovados e controlados por comitês de ética, tanto animal quanto humano, faz uma triagem num pequeno grupo de humanos, num grupo maior de humanos, até chegar no seu braço, né? Então, as vacinas, elas podem ter diferentes formas de serem produzidas, mas elas mantêm o mesmo princípio, que é gerar uma memória imunológica, ou seja, você já ter visto de alguma forma aquele micro-organismo, se você tiver contato com ele, você pode ficar doente, mas muito provavelmente essa doença vai lhe causar menores efeitos.
E independente da maneira como é feita, que você explicou muito bem aí, Analisa, algumas pessoas chegaram a comentar durante a pandemia, se você foi falando, eu fui me lembrando, assim, eu não tive Covid, mas quando eu tomar a vacina, porque dizem que é feito com RNA, aí sim é que vai implantar o vírus em mim, e não é bem assim, né? Independente da maneira como ela é feita, queria que você explicasse isso pra gente, mesmo que seja com um pedaço do vírus, ou independente da forma como isso é feito, é uma coisa tão pequena, até mesmo com vírus inativo, que isso não faz com que você tenha o vírus, mas eu acho que talvez você pode muito explicar isso melhor do que eu, provocar o nosso sistema imunológico para ter anticorpos para reagir a isso, né? Acho que é mais ou menos assim que funciona, né? É bem isso, assim, e uma coisa interessante, sempre que a gente tá lá na sala de aula, né, Vilma, a gente escuta muito, assim, quando diz, mas minha avó disse que não vai mais tomar a vacina da gripe, porque quando ela toma, ela tem gripe. No outro dia, então, o que acontece é que para essas vacinas ativar o nosso sistema imunológico, a gente vai colocar, cientistas, pesquisadores, algumas substâncias que vão aumentar a capacidade do sistema imunológico olhar para aquilo que entrou, dizer, eita, o que é isso que chegou? Vamos olhar, até entender de que proteção ele tem que fazer. E isso esses efeitos que têm um nome mais complicadinho, que são os adjuvantes, pode levar a esse tipo de reação, que a gente fica com 24 horas meio febril, criança principalmente, 37,7, normalmente não passa disso, uma moleza no corpo, no braço pode ficar dolorido. Então, isso são reações que podem acontecer em determinados grupos de população, a depender da formulação da vacina, entende? Mas isso não quer dizer que a pessoa vai pegar a doença, que aquilo que ela está sentindo foi da doença. Não, não é. Os efeitos colaterais relacionados à vacina, que são muito, muito pequenos quando a gente considera a quantidade de pessoas que tomou, né, são muito bem acompanhados, e para que tenha a menor quantidade de risco e de pessoas que possam desenvolver esse tipo de, provavelmente, uma dor de cabeça mais severa, uma prostração, né, que acontece com aquela moleza que vai durar aí uns 3, 4 dias, isso é muito, muito controlado, né, o risco é muito minimizado. Então, serve para que as pessoas percebam que se essa vacina está sendo oferecida, é para proteger você, reforçando o que a Vilma falou belíssimamente, a vacina ela tem um potencial de arma coletiva, então não é só você protege a si e aos seus próximos, né, aquela sua população. Você já fez um link para uma próxima pergunta que eu ia fazer, Analisa, que é sobre esses efeitos que a gente sente quando a gente toma algumas determinadas vacinas, né, que pode ou não dar reação. E aí a gente também escutou muito do tipo assim, eu tomei a vacina e não tive reação. Mas eu escutei de pessoas próximas também, tomei a vacina e tive muita reação. E aí, como a gente estava na época da pandemia mais forte, várias conversas surgiram. Não, se eu tomei a vacina e tive reação, significa que eu tomei a vacina eficaz, pegou direito. E outra pessoa, não tive reação, então será que não pegou? Existe isso, então, existe. A gente consegue medir essa eficácia, digamos assim, ou essa validade por ter ou não ter reação, ou isso é indiferente? Não, isso é mais ou menos dos antigamente, né, que a gente dizia que se a criança ficava meio febril, eu digo sempre criança porque o calendário imunológico infantil é muito maior do que o dos adultos, né, se ficasse meio febril é porque a vacina funcionou, o sistema imunológico está funcionando, mas não é uma regra, né, a gente tende a melhorar as vacinas a ponto de que ela passe despercebido de forma de sinais e sintomas perceptíveis, que funcione para o sistema imunológico, mas não necessariamente, né, para o indivíduo. Então, como a gente teve na Covid 5 tipos de vacina circulando ao mesmo tempo, e aí as pessoas ficavam até, o cartão de vacinação virou albinho de figurinha, né, você ia saber se você tomou essa, a segunda dose foi essa, então foi muito mais da situação, e não necessariamente qual seria mais, estava funcionando mais do que a outra, e naquele momento a gente tinha que tomar vacina, né, não caberia a ninguém ali estar questionando qual era o tipo, se ela está ali, ela está segura, ela tinha que ser administrada. Só complementando a minha fala anterior, que acho que você questionou sobre quando chegaram vacinas de RNA, então são vacinas muito modernas, elas existem há menos de 10 anos, mas nunca tinham sido colocadas em prática para a população, então houve realmente esse medo de que ser de RNA ia mexer com o meu código genético, né, ia virar uma alteração genética que pudesse passar de um indivíduo para outro, tem nada a ver. O que chegou foi um pedacinho do RNA, ao entrar na célula do meu corpo vai produzir aquele pedacinho da proteína do vírus que eu precisava ter imunidade, então fica um pouco mais denso para as pessoas entenderem,
mas não mexeu de jeito nenhum no seu código genético. Ele só avisou aquelas células que receberam RNA, produz essa proteína aqui. Quando ele produz, ele disse, eita, essa eu não conheço não, então deixa eu guardar aqui na minha memória, se em algum momento ela entrar, eu ataco. E aí essa pessoa não vai ficar doente, se ficar é mais levinho, né? Vai já estar ali protegido. Perfeito. A gente falou aqui nesse nosso bate-papo na expressão esquema vacinal. A gente já falou algumas vezes. E aí, Vilma, a Ana-Lisa falou agora, o esquema vacinal de crianças ele é mais... tem mais vacinas do que de adulto e tal. Então, existem vacinas para diversos tipos de doenças. E tem vacina, por exemplo, que a gente tem que tomar todo ano, como a vacina da gripe. Mas tem vacina que eu tenho que tomar de 10 em 10 anos. Que é a de tétano, mas tem vacina que eu só vou tomar uma vez na minha vida. Por que existe essa diferença, Vilma, de tempos em tempos de tomar vacina, dependendo da vacina? Por que tem vacina que eu tomo todo ano? Por que tem vacina que eu só tomo uma vez na vida? Por que tem vacina que eu vou tomar de 10 anos? Qual é a diferença? Por que existe essa diferença de intervalo? A gente faz vacina hoje em todo o ciclo de vida. Então, a gente faz vacina na criança, no adolescente, numa gestante, no idoso, no adulto e também até os profissionais de diferentes categorias. E aí, lógico que quando a gente é criança, naquela fase, a gente tem um calendário mais amplo de imunização, porque a gente está organizando, não é, o sistema imunológico. E a criança precisa tomar várias vacinas. E existe isso que a gente chama de espaçamento, né? Que é de uma vacina para outra. Às vezes a gente tem uma vacina que precisa só de uma dose, mas a gente tem outras que precisam de 3 doses para ser considerado vacinado. Isso porque uma criança, ela não tem a quantidade de anticorpo e nem um sistema imunológico formado como o de um adulto. Já um adulto, tá? Ele pode receber algumas vacinas, tá certo? E pode precisar, por exemplo, só de uma dose, ou 1 ou 3 doses. Depende do tipo de vacina. Hoje, no SUS, no Sistema Único de Saúde, em uma sala de vacina pública, nós temos aproximadamente 20 tipos de vacina. Então, as salinhas de vacina que eram assim pequenininhas, que tinham 2, 3, hoje a gente tem um número grande de vacina para proteger a população de vários tipos. E aí, o que é que a gente vai considerar? A gente vai considerar que se a pessoa tomou numa vacina anteriormente, a idade da pessoa, o objetivo, a infância, a gente tem um esquema para fazer, mas o objetivo da pessoa, às vezes a pessoa vai dizer assim, eu vim aqui na sala de vacina que eu vou viajar, e eu vou precisar, para viajar, de uma certa vacina, que naquele país é obrigado. Então, assim, a vacinação hoje é um assunto de todos, não é só da criança. Na criança, ela assume uma importância grande, porque a gente precisa proteger e reforçar esse sistema imunológico para que ela não tenha doenças que podem levar, não é, a sequelas ou, não é, a internamento e agravos, tá? E aí, por que eu tenho que tomar vacina, por exemplo? Algumas vacinas eu tenho que tomar todo ano. Você me fez essa pergunta. Porque a gente precisa reativar esse sistema imunológico. E também porque, às vezes, a gente tem uma mudança naquela cepa. Então, por exemplo, a influenza, todo ano a gente está nesse momento, a gente está em plena campanha no Brasil todo, né, de vacinação contra a influenza. Todos os estados do Brasil estão reforçando, tá, e administrando com mais ênfase a vacina da influenza. Estamos num período sazonal também que favorece a maior frequência, né, de resfriado, pneumonia, então é importante fazer essa vacina nesse momento. E aí a cepa de 2023 é diferente da cepa que a gente tomou lá em 2022. Por isso que a gente precisa reativar nosso sistema imunológico, e aí essa vacina é anual. Mas como lógico, se o vírus tivesse evoluído, né, Vilma? Isso, o como vírus se ele ficasse... não é o mesmo de 2023, ele evoluiu alguma coisa, então a vacina tem que evoluir também para poder dar conta desse novo vírus. Porque a gente tem pessoas que tomam a vacina certinho, mas eu tenho pessoas que não tomam a vacina. Perfeito. Você estava falando, a gente está nesse papo aqui falando sobre
pacto coletivo, né? Que se vacinar é um pacto social e coletivo. Você protege a si e protege aos outros. Por isso que é tão importante todo mundo se vacinar. Mas eu queria entrar numa questão aqui agora. A gente falou muito dessa nossa experiência do Brasil, campanha de vacinação, de ter acesso, de alguma maneira, às vacinas. Mas eu queria falar um pouco aqui dessa desigualdade de acesso à vacina quando a gente olha em relação ao mundo. Por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, né, fez um levantamento e mostrou que mais de 70% das pessoas que vivem naquele continente não receberam nenhuma dose da vacina da Covid-19, mesmo a gente tendo passado por uma pandemia tão grave que assolou o mundo todo, nenhum país ficou imune à Covid-19 e mais de 70% da população da África não recebeu a vacina da Covid. E aí, isso é um problema, mesmo que numa escala menor, a gente também viu, de certa maneira, esse problema aqui no Brasil, né? Essa dificuldade de acesso à vacina contra a Covid, que é o exemplo mais clássico, mas a gente também pode falar disso, de acesso à vacina de uma forma geral. Queria que a gente falasse um pouco, Vilma, de como essa dificuldade no acesso à vacina atrapalha esse nosso contexto de pacto coletivo, né? E essa nossa ideia de saúde, de controle da saúde, de promoção da saúde aqui no Brasil e no mundo, já que a gente falou da África também, sabe? Como é que não ter acesso e não se vacinar, mesmo que tenha acesso, atrapalha esse pacto coletivo? Então, o que você colocou é uma questão política, né, a nível mundial da saúde, que precisa ser prioridade. Né, uma pactuação, né, de prioridade, que isso seja desenvolvido. Aqui no Brasil, a gente também tem fragilidades em nível municipal, estadual, na condução do desenvolvimento da política de imunização, né, que vai repercutir, lógico, até no usuário, aquele que vai receber a vacina. Por exemplo, quando a gente diz que a sala de vacina hoje, por exemplo, de Recife, grandes salas de vacina do município de Recife não abre à noite. Seria tão interessante abrir à noite? Eu faço essa pergunta para os meus alunos, chegam, por que não abre à noite, gente? Aquele funcionário que passa o dia todo trabalhando e ele não pode ficar saindo do trabalho, ele pode ser descontado. E por que não abre à noite? Para ele ir até 10 da noite, por exemplo, tomar uma vacina. O posto fecha lá de 5, a unidade de saúde. Como é que eu amplio a cobertura vacinal? Uma dessas barreiras durante a pandemia, eu acho que a gente consegue pensar esse processo de vacinação quase que como um divisor, antes e depois da pandemia, né? Porque a gente passou a ter diversos questionamentos, como a gente estava falando antes, em função da pandemia da Covid-19, e uma das coisas que as pessoas questionavam, sobretudo nesse movimento anti-vacina, Ana, que você trouxe na nossa pergunta anterior, era assim, leva tanto tempo para desenvolver uma vacina, como é que desenvolveram tão rápido uma vacina contra a Covid? E era essa a justificativa que era usada por pessoas que não queriam se vacinar ou que não acreditavam na vacina por determinado motivo, para tentar convencer as pessoas a não se vacinarem. Cientistas levam 5, 10, 15 anos para desenvolver uma vacina e essa foi desenvolvida em 1 ano. Isso é muito suspeito. E eu queria que você falasse para a gente, você enquanto cientista, por que foi possível desenvolver vacinas relativamente tão rápido para que a gente pudesse conter ou tentar conter, né, barrar o avanço da Covid-19 no mundo? Acho que eu já respondi essa pergunta tantas vezes, e com um prazer enorme. Quanto mais a gente falar sobre isso, que mais as pessoas possam ouvir e ter as suas próprias conclusões. A tecnologia de se desenvolver vacina já era conhecida, a gente já sabia fazer. O que acontece é que muito rapidamente a gente isolou o vírus e fez aquele feijão com arroz. A vacina está aqui, está pronta. Em paralelo a isso, a evolução das tecnologias da vacina foram caminhando. Então, desde 2002, a tecnologia da vacina de RNA, que ninguém tinha no braço, já estava pronta, guardada no laboratório. E por que não tinha sido desenvolvida? Porque para a gente desenvolver vacina, minha gente, a gente precisa de 2 coisas: dinheiro e braço. Eu preciso de muita grana, muito dinheiro para desenvolver a pesquisa, por isso que demora anos e anos e anos, e depois eu preciso de braço, de gente para testar. Foi o que aconteceu na pandemia.
muito dinheiro e muito braço. Eu tinha muita gente disposta a ser voluntária, necessitando, querendo. Nós estávamos trabalhando na linha de frente e fomos os primeiros a ser vacinados. A gente estava com o braço lá exposto, porque eu precisava daquela vacina para garantir que eu estava bem no laboratório, fazendo o teste e cuidando dos pacientes. Então, vejam, a vacina que chegou no nosso braço, ele é sim segura, continua sendo segura. Ela continua, inclusive, em fase de avaliação, porque a vacina, para ela ser colocada em uso, ela precisa passar por 4 etapas, como eu já coloquei, e o que foi autorizado no período de emergência sanitária mundial é que essas etapas elas fossem acompanhadas de forma contínua. A gente não precisava fazer a primeira fase, para, analisa, faz a segunda fase, para, analisa. Não, o que a gente fez a primeira fase, já entra na segunda, já vai analisando os dados, foi dando certo, vai funcionando, vai aplicando, e assim a gente foi garantindo salvar vidas. Esse é o objetivo da vacina, salvar vidas. E elas estavam sendo produzidas de forma muito seguras e colocadas nos braços dos indivíduos. Talvez, por isso, em algumas situações, nós a gente precisou, né, assim, em 2021 e 2022, principalmente, essas doses de reforço, porque foi quando os resultados foram chegando. Só, olha, a gente gerou imunidade, essas pessoas têm uma proteção, mas essa proteção é como um muro. E esse muro perdeu aí alguns tijolos. Vamos dar mais uma vacinazinha para ver se esse tijolo sobe, entende? Então, é nesse aspecto de que a gente teve que fazer o avião funcionar com todo mundo dentro, ele perdeu uma asa, a gente botou, o piloto ficou doente, a gente arrumou outro piloto, mas tudo manteve esse avião funcionando com segurança. Então, a gente não pulou nenhuma etapa. As etapas, elas foram possíveis de ser feitas porque a gente teve uma aceleração de dinheiro, de gente, todos os pesquisadores, o direito de patente foi recolhido, então todo mundo que estava trabalhando, ninguém queria saber para qual empresa, era resultados gerados imediatamente discutidos e aplicados. Então, elas continuaram respeitando todas as regras de segurança, mas por uma emergência sanitária internacional foi permitido que fosse feito dessa forma. Perfeito, então foram várias pessoas ao mesmo tempo trabalhando no mundo todo, então isso é resultado de diversos pesquisadores, cientistas, profissionais de saúde, e a gente tem aqui no Desteoriza um quadro chamado Conta a Tua História, onde a gente abre as portas, digamos assim, abre os microfones para as pessoas contarem histórias relacionadas ao tema, e a gente vai ouvir hoje um depoimento de William França, que vai contar a história dele. Ele é estudante de enfermagem na UFPE e vai contar a história dele, a sua experiência como estudante da área de saúde, dentro da Liga Acadêmica Pernambucana de Imunização, que é coordenada por Vilma, que está aqui sendo entrevistada, né, conversando com a gente hoje, então, e é um projeto de extensão da UFPE, então a gente vai ouvir um pouco agora da história de William França. Vamos ouvir. Conta a tua história. Olá pessoal, meu nome é William França e atualmente estou terminando a minha graduação em enfermagem pela UFPE e essa temática da imunização sempre foi bastante frequente, né, durante a graduação e principalmente logo após essas questões da pandemia, né, do Covid-19, onde se viu a necessidade, né, de capacitar não só os alunos, mas a sociedade no geral a respeito dos benefícios da imunização, onde então foi-se tomada a iniciativa de fundar a Liga Acadêmica Pernambucana de Imunização, que atualmente, né, é vinculada ao Departamento de Enfermagem da UFPE e é coordenada pelas professoras Vilma Macedo e Ilke Nunes. E que atualmente a Liga ela se baseia pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, onde são oferecidos cursos, capacitações, não só para o público externo, mas também para o público interno, né, da universidade. E a gente percebe que a sociedade em si ainda tem bastante dúvidas, bastantes questionamentos, né, a respeito da imunização, quais os benefícios, e que esse é o objetivo principal, né, da Liga, onde a gente pode, através mesmo das redes sociais, estar aí, difundindo informações, né, tirando dúvidas, porque também um dos pontos que a gente observou principalmente depois da Covid-19, né, foi a enorme disseminação de fake news nas redes sociais. E além da história de William, que a gente acabou de conhecer, a gente também tem hoje um Conta a Tua História diferente. Tem vários Conta a Tua Histórias, né? A gente escutou a história dele, mas a gente também tem perguntas de ouvintes aqui do Desteoriza. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram,
nas nossas redes sociais, e chegaram algumas dúvidas que eu trouxe aqui para tirar, para a gente conversar com a Analisa e com Vilma, dúvidas sobre vacinação, em especial vacina contra a Covid, contra a gripe, contra a influenza, o que está assolando aí nesse período de ano, que é o período das gripes, né? Inclusive, se você escuta o Desterioriza com frequência, você está acostumada a ouvir minha voz, deve estar percebendo que eu estou com a voz um pouco mais grave porque eu estou gripada, né? Então, espero que esteja dando para você entender o que eu estou falando. Então, vamos fazer as perguntas. Inclusive, tem umas dúvidas que eu gostaria de tirar com as meninas aqui que estão com a gente nessa conversa hoje. Eu vou trazer umas dúvidas que chegaram para a gente. A primeira delas é sobre a vacina bivalente. A gente falou dos diversos tipos de vacinas da Covid, Analisa, né, para imunizar a gente contra a Covid, e a gente tem a vacina bivalente, que é uma tecnologia mais avançada. E aí a pergunta para a gente aqui na caixinha é: o que é a vacina bivalente? Tem algumas pessoas que acham que a vacina bivalente é que serve para Covid e para gripe. É isso mesmo, não é? O que é a vacina bivalente? A vacina bivalente, porque quando a gente faz a vacina, a gente vai escolher um determinado agente, né? Então, o vírus. E as vacinas, elas foram geradas baseadas no vírus predominante circulando, que começou, né, a circular em 2019, 2020. A partir dele foi gerada a vacina. O que acontece é que esse vírus, o grande objetivo que tem de existir é ele se espalhar por diferentes pessoas, né, no mundo. E ele se espalhou muito bem pelo planeta inteiro. Cada vez que ele vai se espalhando entre as populações, ele vai se adaptando a essa população e vai sofrendo determinadas mudanças genéticas. Ele corta o cabelo, ele muda uma roupa, ele muda o jeito de andar. Então, cada vez que esse vírus foi mudando, ele também pode mudar a forma como ele vai ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico. Então, a gente foi acompanhando com a vigilância molecular, que quer dizer o quê? Você fica de olho para saber se o vírus mudou muito ou não. Em determinado momento, ele sofreu umas mudanças maiores e estava conseguindo meio que se disfarçar melhor dentro do sistema imunológico. Então, essa vacina bivalente, minha gente, para ficar bem simples de vocês entenderem, ela vai juntar o vírus mais antigo e o mais moderno. Então, aquele vírus que primeiro chegou na festa e aquele que estava meio fantasiado, certo? Então, não é junção de outros vírus. É o mesmo vírus, SARS-CoV-2, que leva à manifestação da Covid, mas com essas versões mais atualizadas, né, que esse vírus tem apresentado na nossa população, certo? Então, esse é o objetivo da vacina bivalente. Ela é interessante porque, como o vírus ainda está circulando, né, entre nós, mas causando menor número de mortes, menor número de pessoas doentes mais graves, é importante que a gente tenha essa imunidade atualizada também. E é até mais confortável para o usuário. Na criança é muito comum a gente ter vacina combinada. E é muito interessante, porque aí eu evito, no caso, furar a criança mais vezes, né? Isso já é uma prática, por exemplo, existe vacina, por exemplo, a pentavalente, é uma vacina indicada para a criança, que ela tem que tomar 3 doses, né, e que ela tem ali uma combinação, né, de 5 vacinas. Então, o que a Ana está falando para Covid, BI, não é algo assim inédito. Nas vacinas tem muito isso, vacina combinada, tá? É o ideal. Eu fico imaginando, Ana, que daqui a um futuro próximo a gente pode ter a vacina de Covid junto com influenza, que a gente possa fazer um único momento. Eu acho que vai ser isso o nosso futuro. O objetivo era já agora na campanha de 2023 a gente conseguir colocar as duas juntas, né? Porque elas estão se aproximando muito em tecnologias. Houve um certo debate, né? Então, como a gente ainda não tem dados muito substanciosos sobre a cobertura de Covid, já puxando aí porque a Laís falou, né, o continente africano com 70% sem vacina, a gente teve um grupo bom de vacina da população em 2021 e 2022 caiu muito, então esse número ele precisa ser um consenso maior para que a gente possa juntar, mas em termos laboratoriais, minha gente, lá os cientistas fazendo na bancada, já está pronto o desenhozinho de que a gente numa única vacina tome influenza
e SARS-CoV-2. Deveria ter acontecido em 2023. Perfeito. E essa vacina, a gente está falando aqui da bivalente, né, que é essa combinação. Existe uma predisposição da gente ter mais reações quando a vacina é bivalente, pentavalente? Porque a pergunta aqui é, por que que a vacina bivalente está causando mais reações? Foi a pergunta que chegou aqui na caixinha. Isso existe ou de fato não? Ela ser bivalente, pentavalente ou não, pode causar ou não reação na mesma pessoa, caso haja uma predisposição da pessoa a ter reação. Eu acho que é indiferente, né? Tem a ver com a forma como essa vacina foi feita e como o sistema imunológico daquele indivíduo está naquele momento que recebeu a vacina, não necessariamente porque ela é bivalente, como ela é aplicada, se ela é intramuscular, qual é a composição dela, se ela é uma composição mais oleosa, para as pessoas entenderem de uma forma bem simples, ou qual foi o adjuvante que aí foi utilizado, não tem nada a ver se ela é bivalente, tetra, mono, não. É a formulação dela que vai determinar se vai ter algum tipo de reação. Perfeito, você falou aí, depende da maneira como a pessoa está na hora que ela vai tomar a vacina. E já pegando esse gancho, Vilma, a gente tem duas perguntas que tem a ver sobre isso aqui. A pergunta é, a gente pode tomar a vacina da gripe e da Covid no mesmo dia? Se pode tomar. E se quem está com sintoma gripal, no caso eu, por exemplo, isso é uma pergunta de um ouvinte nossa, mas eu também quero saber essa resposta. Quem está com sintomas gripais pode tomar vacina ou se tem que aguardar? Então, hoje não há mais essa orientação de não poder realizar as duas vacinas de forma simultânea. Hoje é até indicado, porque isso vai ser uma economia para o usuário, tá? E a gente vai garantir uma melhor cobertura vacinal. É confortável você ir num centro de saúde e realizar as vacinas que está precisando por uma indicação naquele momento. Você não precisa, talvez, mais voltar ou volta só depois de 30 dias. Isso é o ideal, é a melhor oportunidade, né? Não deixar passar. E quando uma pessoa chega para você, né? Porque aí isso que você está falando é uma triagem. Todo mundo que chega numa unidade de saúde, a gente vai fazer algumas perguntas básicas, tá? Olhar esse cartão, se ela tiver um cartão de imunização, do registro vacinal anterior que ela tomou, e realizar a indicação para aquele momento de hoje. Muitas vezes a pessoa chega para a gente e nos diz, para o profissional de saúde, eu estou falando aí agora como profissional de saúde, e nos diz, ó, eu estou gripada, não estou me sentindo bem, estou com uma moleza. E aí eu, como profissional de saúde, muitas vezes eu que oriento, deixa passar esse momento, porque termina coincidindo com esse momento que a gente está, como a Ana colocou, lá na pandemia, a gente teve muitas notícias falso-negativas relacionando a imunização. Às vezes, a pessoa pode até piorar daquele mal-estar e vai atribuir aquela piora à imunização. E isso se espalha de forma muito rápida. Isso causa um efeito negativo para a saúde. A pessoa, eu fui internada por conta da vacina. Às vezes não é nem por conta da vacina. Às vezes a pessoa estava gripada, mas era um hipertenso, era um diabético, e se agravou por algum motivo, foi internado. Mas o que ele vai atribuir? Vai atribuir à imunização. Custa nada esperar 2, 3 dias, 4 dias para voltar e tomar a vacina se sentindo bem, né, Vilma? É muito interessante isso. E a nossa última pergunta chegou em 2 caixinhas, mas eu vou resumir essa última pergunta. Acabei de me vacinar, tomei a vacina hoje da Covid e influenza, tomou as duas no mesmo dia, isso que falou, a gente pode tomar as duas no mesmo dia, né? Foi a minha 5ª dose da Covid, que é aquilo que você estava conversando no começo. A gente tem um esquema vacinal de Covid que algumas pessoas já chegaram a tomar a 5ª dose. E essa pessoa que mandou para a gente, ela tomou a 5ª dose da Covid. E das 5 doses, foi a primeira vez que, quando aplicou a vacina, sangrou no braço. E aí ela pergunta, por que será que sangrou? Se sangrou nessa aplicação da vacina, significa que teve alguma aplicação errada, foi vacinado errado ou não, ou sangrou eventualmente, isso não é um problema? É uma pergunta que ela colocou aqui na caixinha de perguntas. A gente falou lá no início da nossa conversa sobre os eventos adversos. E quando a gente fala de eventos adversos da imunização, tá, a gente também pode dizer assim, qualquer medicação que eu faça uso, que eu precise, de forma parenteral é um termo mais da área da saúde, mas que é injetável, pode acontecer alguma reação.
E as reações podem vir da técnica da aplicação, do jeito que está sendo feito aquela vacina, do preparo. Então, eu digo que eu posso ter um evento relacionado à vacinação, tá? E posso ter um evento relacionado à técnica de preparo da vacina. Então, os profissionais que atuam em sala de vacina, eles são capacitados, não é sempre, de forma, a gente pode dizer assim, de rotina, para realizar uma boa técnica. A boa técnica é aquela que causa menos dor, não é, menos desconforto e que tem toda uma conduta de biossegurança, lavagem das mãos, todo o material utilizado na imunização é individualizado e é estéril. Tá? Ninguém utiliza hoje a mesma seringa para fazer 2, 3 vacinas, de forma alguma. São regras muito seguras, muito normatizadas, né, que obedecem a um fluxo, tá? Então, se sangrou, o que é que a gente faz com uma pessoa que faz a vacina e sangra? Né? O que é que eu faço? A gente coloca um chumaço de algodão seco, a gente pede para ela pressionar levemente, a gente pergunta às vezes se a pessoa não quer sentar, porque pode acontecer também da pessoa estar um pouco nervosa, ansiosa, né? Às vezes acontece muito, eu observo muito em sala de vacina, que a pessoa chega bem, aí senta, tem aquele momento de aguardar para ser chamado, aí vê uma pessoa saindo chorando, já começa a ficar nervosa. Então, também a gente faz essa parte de orientação, de aconselhamento, e eu também gosto muito de esclarecer, né, que pode acontecer do braço latejar, pode sair um sanguezinho. Perfeito. Agora que a gente já encerrou aqui a nossa fase de dúvidas de quem, né, mandou lá a sua dúvida na caixinha de perguntas aqui das nossas redes sociais do Desteoriza, chegou a hora da gente ouvir o nosso Pegando o Bigu dessa edição. Se você que está nos ouvindo não sabe o que é o Pegando o Bigu, vou te explicar. É mais um quadro aqui do Desteoriza, onde a gente sempre traz projetos de pesquisa, de extensão, que tenham relação com o tema da nossa conversa, que são desenvolvidos por alguém, um servidor, um estudante, um professor, ligado aqui à nossa universidade. E hoje a gente vai escutar Larissa Torres, que é formada em saúde coletiva lá no nosso campus do interior e fez o seu trabalho de conclusão de curso sobre as desigualdades na vacinação contra a Covid-19 em Pernambuco. Vamos conhecer. Pegando o bigu, meu irmão. Olá, eu sou Larissa Vieira, recém-formada em saúde coletiva pela UFPE, no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, e atualmente estou fazendo residência multiprofissional em atenção básica e saúde da família. O meu projeto, intitulado Desigualdades na Vacinação contra a Covid-19 em Pernambuco, orientado pela professora Lívia Teixeira, ele teve o propósito de entender como se deu o acesso à vacinação no estado. Para isso foi feita uma análise da evolução e desigualdades na cobertura vacinal, onde os municípios eles foram categorizados segundo indicadores demográficos e socioeconômicos em um recorte temporal, que foi quando Pernambuco atingiu 25%, 50% e 70% de cobertura vacinal. Assim, foi possível também correlacionar com as taxas de incidência e mortalidade, comprovando a eficácia da vacinação. Para além disso, foi possível identificar diferentes padrões de desigualdade, como o top de privação em massa, que validou a hipótese da equidade inversa de César Victor, onde essa hipótese ela diz que aqueles mais desenvolvidos, eles têm mais acesso e um acesso mais rápido. E assim pode ser observado e comprovado aqui em Pernambuco, onde os municípios de menor porte e mais vulneráveis, eles tiveram um acesso tardio à vacinação. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco do trabalho de Larissa, a gente está quase chegando no final, mas eu queria ir já me dirigindo para o final com uma pergunta que a gente já falou um pouco ao decorrer de todo o nosso papo, mas eu queria fechar essa nossa conversa também com essa pergunta. Eu queria que vocês falassem, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria que vocês falassem sobre a importância da gente se vacinar, não só contra a Covid, mas contra a gente ter o nosso esquema vacinal completo. A gente às vezes fala muito da criança, como, né, a gente pontuou
logo no começo, as pessoas se preocupam muito em vacinar as crianças, e está correto, a gente precisa vacinar as nossas crianças com todas as vacinas disponíveis. Vilma bem colocou que a gente hoje no SUS tem mais de 20 vacinas disponíveis para a gente tomar, então vamos tomar vacina, de graça, é só chegar na sala de vacinação e se vacinar, mas também quando a gente cresce, acaba esquecendo de ter às vezes nem sabe onde é que colocou o cartão de vacina, nem atualiza as vacinas, então eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa importância de manter esse nosso esquema vacinal atualizado, de tomar a vacina toda vez, e de todo ano, se tem uma vacina de gripe, de influenza disponível, tomar a vacina todo ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos começar com Vilma, depois a gente vai para a imunização, certamente, é a tecnologia da saúde com maior efetividade em toda a história. Porque é por meio da vacina que a gente pôde erradicar doenças, como, por exemplo, a poliomielite. Eu, como profissional de saúde, estou fazendo já 22 anos de formada, eu não atendi nenhuma criança com poliomielite em uma enfermaria pediátrica. E eu não quero atender. Então, a gente pode dizer que a gente erradicou, não é, a poliomielite, não é, por meio da imunização. Mas o que está acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo, né, é que a gente está vendo o retorno das doenças, a gente está com um grande risco de ser reintroduzido doenças infecciosas que nós já havíamos erradicado e controlado, né? Porque o controle é permanente. E aí a gente tem esse risco de ter introdução de sarampo, por exemplo, a gente tem aí rubéola, tá? E a importância disso é que a gente não se a gente controlar, se a gente melhorar a cobertura vacinal, a gente pode deixar de ter, não é, casos e até mesmo epidemia, porque a gente pode ter uma epidemia novamente de outra doença, né? As vacinas são seguras, elas são eficazes, elas são práticas, porque você não precisa se internar para tomar uma vacina, tá? E a gente tem diversas salas, né, dentro do Sistema Único de Saúde, unidades de saúde, algumas policlínicas têm um ambulatório e tem o setor de vacinação, tá? Então, as vacinas que estão disponíveis, elas são gratuitas, elas são licenciadas, como a Ana falou, elas passam por testes, fases de avaliação, e ela tem toda uma garantia de segurança, né, por órgãos que eu considero assim até muito rígidos em controle, como a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Perfeito, Vilma. Você, Analisa? Eu vou reforçar um pouco o que a gente já conversou. Eu acho que eu encontro 3 pilares, eu até anotei aqui, que eu acho muito interessante a gente deixar assim, que as pessoas pensem, escutem esse podcast, tenham essa oportunidade, que vacina é informação. Quanto mais informação chegar na população, se você tem dúvida, pergunte, porque é assim que a gente vai conseguir sensibilizar, fazer com que os pais percebam na escola, os adolescentes possam conversar sobre a vacina de HPV, os adultos possam falar sobre qual é a necessidade na fase adulta dessa vacina, se eu vacino meu filho, se eu tenho que me vacinar, o que é que eu preciso, cadê minha carteira de vacina. Então, eu acho que um dos principais pilares é a informação, então esse podcast tem essa potência de chegar de forma mais simples, né, que vocês consigam entender que vacina é proteção sua e da sua família. A segunda coisa, a gente falou muito em sala de vacina, reforçar como é bonito no Brasil a gente ter tanta sala de vacina. Por mais que a gente ainda não tenha funcionando à noite, aos sábados, como a gente já teve na década de 80 e um pouco na década de 90, quando a informação era tão transparente que a gente não questionava nada, ia lá, entrava na fila, vacinava, ninguém perguntava muita coisa, né? E aí agora está cheio de informação errada e de muitos bloqueios para que a gente acesse essa potência que é o Sistema Único de Saúde e essa quantidade enorme de sala de vacina. Então, a gente falou do exemplo da África, 70% do continente não ter vacina. A gente teve países agora na pandemia expostos, que tem uma população de milhões de habitantes e não tem sala de vacina, porque eles não sabem vacinar, eles contrataram pessoas para vacinar. Então, vejam como a gente é privilegiado, por isso que nós fomos por muito tempo modelo, né? E por isso que, fazendo uma criticazinha importante, por isso que quando na Covid a vacina,
uma determinada empresa queria tanto vender para a gente, por quê? Porque a gente tem muito braço, muita gente e muita sala boa de vacina. Então, acreditem que o que a gente tem é bom, né, de profissionais, de estrutura, do que é oferecido. A Annalisa falou aí de informação, então eu já quero aproveitar o gancho para duas coisas. A primeira, você que está ouvindo, compartilha esse episódio. Vamos levar mais informação de qualidade, de confiança, informação correta para as pessoas. E, se você chegou até aqui, a gente quer te dar a possibilidade de ter mais informações ainda do que essa nossa conversa, que chegou a hora das nossas indicações. A gente sempre pede para quem participa aqui do Desteoriza trazer indicações de conteúdo, onde quem está nos ouvindo pode saber mais ainda do que a gente já falou aqui, sobre esse tema do episódio, que no caso hoje é o tema de vacina. Quero saber se você trouxe alguma indicação para a gente, Annalisa, se você trouxe, quais foram as indicações que você trouxe. Tem um podcast que eu acho bacana, os episódios não são muito longos, você pode ouvir no ônibus, no carro, na sua caminhada na praça, quando você achar mais confortável, que ele Vacina é Saúde, o nome é Vacina é Saúde. E aí ele é curtinho e aí você consegue ouvir. E o mais importante, a conversa na fila da padaria é importante também, sabe? Conversem sobre o assunto. E aí vocês vão filtrar as informações que são mais pertinentes. E se eu puder ajudar de alguma forma, vão conseguir me achar aí pelas redes sociais também, ou pelo e-mail da universidade, estou à disposição. Pode deixar seu e-mail, Annalisa, se você quiser, fica à vontade. Então, meu e-mail é ana.vgomes@ufpe.br. Tá? Se colocar Annalisa Gomes, UFPE no Google, vai me achar lá, fiquem à vontade. Perfeito. E você, Vilma, quais indicações que você trouxe para a gente hoje? Bom, estou fazendo a indicação da minha liga, da liga que a gente trabalha lá na UFPE, junto com os alunos. Né? É uma liga recente, a gente ainda vai fazer 2 aninhos, mas a gente tem tido um trabalho, assim, muito gostoso de fazer. Eu quero participar, já estou pedindo. Então, vamos para lá. A gente tem uma página no Instagram, que é a LAP, né? E é LAP UFPE, estou fazendo a propaganda aqui, né? Então, a gente tem um conjunto de atividades, né? Atividades de pesquisa, atividades de momentos que a gente vai discutir a parte científica mesmo, a gente leva temas junto com os alunos, a gente leva convidados, já vou convidar a Ana para fazer uma live conosco, e a gente também leva os alunos para realizar atividades de intervenção. A gente fez também, recentemente, na Universidade Rural, uma atividade para vacinação antirrábica, para exposição, com pessoas que trabalham nos laboratórios, nos biotérios, e também foi uma intervenção muito legal. E é nesses momentos, né, de intervenção, da ação, né, do estudo, do ensino e da pesquisa, que a gente vai fortalecendo, que a gente vai divulgando, que a gente vai contaminando pessoas que estão ao nosso lado, outros profissionais, outros docentes. Então, aí estão todos convidados para ver lá nosso Instagram. A gente sempre coloca notícias, né? Coloca orientação também sobre vacina, porque a gente também tem esse cunho de estar divulgando informação. Perfeito. É a Liga Acadêmica Pernambucana de Imunização. Isso. LAP, L-A-P-I. LAP UFPE. No Instagram é @LAP UFPE. LAP, isso. L-A-P-I UFPE. Isso. Então, a gente já tem a indicação da LAP, tem a indicação do podcast Vacina é Saúde, trazido por Annalisa, e a gente trouxe também 3 indicações aqui do Desteoriza. Uma delas é uma série de vídeos no canal do Dr. Drauzio Varela sobre vacina, chama Revolução das Vacinas, né? Então, essa série de vídeos é explicando como as vacinas surgiram, o início das campanhas de vacinação no Brasil, que a gente citou aqui na nossa conversa, a existência de Programa Nacional de Imunização, PNI, que Vilma citou também na nossa conversa, então está disponível no YouTube, é só você procurar Revolução das Vacinas, que vai achar. Tem um documentário também no YouTube chamado Caminhos da Vacina, feito pela equipe do Médicos Sem Fronteira Brasil. Não estou contando a história, né, das equipes do Médicos Sem Fronteiras e a logística dessas equipes para realizar, né, para levar uma campanha de vacinação na região noroeste da República Democrática do Congo. Então, Caminhos da Vacina está disponível no YouTube.
E um livro chamado Prevenindo a Próxima Pandemia, Diplomacia das Vacinas em Tempos de Anticiência, também vale a pena ler. Essas são as 3 indicações da gente aqui do Desteoriza, e a gente chegou no final do nosso episódio. Quero agradecer mais uma vez a Vilma e a Analisa por terem aceito o convite, pela conversa, foi maravilhosa. Queria deixar esse espaço tanto para agradecer vocês, quanto para vocês também se despedirem, colocarem o que vocês quiserem aqui nessa despedida. Fiquem à vontade. Só agradecer a você, Laís, pelo convite, a equipe, né, que faz o podcast também, que eu tive contato. É o prazer de estar com a Ana, que eu não conhecia, mas já tinha ouvido falar, a gente sabe, né, das pesquisas dela, então fico muito feliz da gente estar aqui discutindo um tema tão importante que a gente pode, por meio dessa ferramenta, dessa tecnologia, atingir mais pessoas e também divulgar um trabalho, né, que é um trabalho da nossa UFPE, que tem desenvolvido diferentes pesquisas, né, estudos aí em prol, né, dessa imunização, em prol também do combate, né, à pandemia. A UFPE esteve muito presente durante a pandemia em diversos setores e áreas, trabalhando com pesquisadores, professores, a gente não parou. E eu acho que, né, foi um legado que a gente conquistou, né? Foi o lado bom, eu vejo isso, foi o lado bom da pandemia. Né? A gente não teve só coisas ruins, a gente aprendeu a conhecer outras coisas dentro da UFPE que eu não conhecia, né? E foi a pandemia que possibilitou isso. Conheço hoje outros docentes, outros pesquisadores, né? E é nesse movimento que a gente cresce. Eu gostaria de deixar meu agradecimento pelo convite, mais uma vez, do podcast. Eu adoro, quando eu vi que eles me chamaram, opa, já vamos arrumar aqui esse horário. Essa conversa é sempre fundamental. Eu gosto dos feedbacks também, ou seja, das respostas, dos comentários, se puder ajudar de alguma forma, e me ajuda a pensar também a nossa própria prática, né, pedagógica dentro da universidade. Ela só faz sentido se ela chega na comunidade. Então, agradeço aos meus alunos que me estimulam, me empurram sempre, né, eles estão sempre colocando a gente em movimento, e a oportunidade desse diálogo é uma delícia e eu estou sempre à disposição. A gente que agradece, é a segunda vez que a Analisa participa aqui do Desteoriza. Quero aproveitar para puxar o gancho. A gente, em 2023, abriu a nossa 3ª temporada com um especial sobre mulheres cientistas aqui brasileiras. A gente falou sobre 16 pesquisadoras brasileiras e tem um episódio que conta um pouco da história de vida e de pesquisas de Analisa. Então, quero te convidar para ouvir. Se você não ouviu, é o nosso episódio de estreia da nossa série especial Elas na Ciência, que se chama De Olho no Microscópio. Então fiquem aí também com essa dica, para você conhecer um pouco mais sobre a vida e as pesquisas de Analisa Gomes. Né? Tá aqui essa nossa entrevistada nesse nosso episódio sobre vacina. E quero também aproveitar para agradecer você que está nos ouvindo, que chegou aqui até o final desse episódio. Também te chamar para mais uma vez para você compartilhar esse conteúdo com quem você conhece, para a gente levar mais informações de qualidade para as pessoas. E também quero te convidar mais uma vez para você seguir o Desteoriza nas redes sociais, é @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. O Desteoriza é produzido pela Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. E esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, Marília Félix e Felipe Silva, edição de Laura Marinho e design de Ludovico Soares, Sandra Chacon e Marcos Melo. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!